Olá, chegamos então na aula número 13. Vamos começar, né, o penúltimo passo, né? Vamos estudar agora o 11º passo, que esse 11º passo, ele está aqui dentro dos passos de manutenção, como vocês podem ver, né? 10º passo, inventário diário, que é o que vimos agora. O 11º passo, que é o que vamos estudar nesse momento, então, é o passo do aprofundamento espiritual, e depois, o 12º passo, que se baseia em praticar e transmitir a mensagem, certo? E o enunciado do 11º passo, então, ele fala: procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade, certo? Então, é um passo longo, bastante complexo, né? Tanto que vamos ter várias partes de aulas, né, para conseguir trilhar todo esse caminho, né, espiritual que esse passo nos apresenta, e um passo que lhe dá continuidade, porque já começamos a engatinhar nessa trilha da espiritualidade quando admitimos com muito custo que somente um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade, o que fizemos no segundo passo. E depois disso decidimos entregar as nossas vidas e as nossas vontades aos cuidados desse poder superior na forma em que o concebíamos, né? Terceiro passo, ou seja, esse processo de contato com o poder superior, da espiritualidade, ele já vem acontecendo nessa jornada, né? E depois também nos prontificamos a deixar que esse poder superior removesse os defeitos de caráter no sexto passo, né? Lembrem aqui da aula, né, sobre o conceito de defeito de caráter, né, que eu só estou replicando aqui o enunciado, né, mas já falamos desse conceito e o quanto que ele não deve ser utilizado dessa maneira. E depois também, no sétimo passo, rogamos humildemente que nos livre das nossas imperfeições. Então, essa trilha, né, essa jornada aqui dos 12 passos, ela vai nos colocando em contato com a nossa espiritualidade, com o poder superior em vários momentos, e cada vez, né, num estágio mais avançado, né, como vimos também, né, a questão do desenvolvimento, vamos ver, espiritual em espiral ascendente, né. Então, na trilha desses passos, já nos deparamos diversas vezes com o poder superior, que agora podemos chamar de Deus, sem constrangimentos nem culpas, né? Que muitas vezes, né, a pessoa que tem ainda guarda um pouco de reserva em relação ao termo Deus no começo, né, pessoas ateus, né, agnósticos, que podem ter essa reserva, muitas vezes depois desse processo, né, já tiveram uma percepção de Deus diferente, e muitos até saindo, né, da concepção religiosa unicamente. A relação que vem sendo, a relação com ele vem sendo desenvolvida desde os nossos primeiros passos neste caminho, e por isso agora chegou o momento de tornar esta relação mais sólida e profunda, tá? E para iniciar então o estudo de fato desse passo, nós vamos falar então, começando pela religiosidade e a espiritualidade, tá? E para isso, nesse passo, nós vamos contar então com a presença, né, muito especial aqui da Kátia. Deu uma aparecidinha no começo, né? Aí só Só para pra. dar um spoiler aí, tipo, olha o que vem aqui, né? Sim. Obrigado, Kátia, aí pela participação, né, nesse curso, por enriquecer esse momento. E todos os nossos convidados, né, nesse curso, eles entram num momento que está muito relacionado, né, com sua experiência, com sua vivência pessoal, talvez até muito mais ainda do que com a questão da formação acadêmica ou profissional, não? E, obviamente, não é à toa, né, desde o início, quando, né, pensamos na participação, né, da Kátia aqui no curso, não podia ser em outro momento que não fosse esse agora, né, relacionando com a questão da religiosidade e espiritualidade, pela própria experiência de vida, né, com a dependência química, e pela própria, né, vivência e formação religiosa, né. Eu sempre falo para a Kátia que,
né? É a pessoa mais religiosa e mais aberta que eu conheço, né? Que é algo muito difícil de congregar numa mesma pessoa, né? Uma religiosidade forte, profunda, né? Levada a sério, né? Com uma mente aberta e livre de julgamentos e moralismos, né? Algo realmente muito difícil de ver, né? Então, ninguém melhor que você para nos falar um pouco sobre essa questão. Então, antes de entrar diretamente, né, nessa questão da religiosidade e espiritualidade, né, vou deixar que a Kátia se apresente, conte um pouquinho, né, como chegou até aqui, né, essa a sua própria experiência de vida. Obrigada, Pablo. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bom, como algumas pessoas já me conhecem, né, que estão fazendo o curso, tive a oportunidade de participar junto com o Pablo em outros cursos também. Então, meu nome é Kátia, né, eu trabalho com o assunto, né, da dependência química desde 2011. Então, eu sempre tenho uma perspectiva de que as pessoas que trabalham com dependência química, na sua grande maioria, têm uma experiência, uma vivência pessoal com isso, e comigo não foi diferente, né? Então, quando fui fazer faculdade, né, e assim, depois que terminei a graduação em Ciências Sociais, jamais imaginaria ir para esse mundo da dependência química, né, mas em 2011 eu conheci a pessoa com quem eu casei, o Lucas, e ele era um dependente de cocaína, né, um usuário dependente de cocaína. E daí, quando a gente se conheceu, ele já contou, né, que era tal, e aí começa o processo de, quando eu o conhecia, eu falava, gente, mas não tem cara de dependente químico, né, porque a gente, quando não estamos nesse mundo, acha que dependente químico é o morador de rua, né, a pessoa que tá lá na sarjeta. E daí, nesse momento, eu falei, nossa, eu preciso entender e preciso começar a compreender essa doença, porque para também poder ajudá-lo, né? Então eu comecei a adentrar nesse mundo, né, de dependência química, através de estudos, né, e da experiência, da vivência com ele, né? Então, quando eu conheci, ele estava em abstinência, mas depois teve processos de recaída, né, inicialmente lapsos e depois recaídas, né, até virar um uso mais corriqueiro. Então, essa experiência que muitas famílias têm, né, de passar a noite acordada sem saber se a pessoa está viva ou está morta, onde está, né, aparecer depois de 2 dias, é muito traumatizante, né? Então, a minha experiência foi nesse âmbito, né, nessa codependência mesmo, né, e aí na questão de querer controlar todos os passos do outro, achando que isso vai permitir com que ele não use, né. Então, a partir daí que eu realmente entrei, né, comecei a me dedicar a compreender a dependência química, e aí os estudos, né, que eu venho da formação das humanas, né, das ciências sociais, e aí os estudos rumaram para tentar entender, né, para entrar no âmbito da saúde mental, então da psicologia, da psiquiatria, então aí deu uma arrumada na vida, e eu sou muito grata porque hoje eu me entendo, sabe, como uma pessoa que deveria ter passado por isso para justamente poder compreender esse processo de dependência e estudar. Então, hoje, quando eu me vejo, né, com as minhas experiências, trabalhei em comunidade terapêutica e depois trabalhei com monitoramento, né, de serviços, quando eu vejo isso, eu falo, eu precisava de ter essa experiência. Se eu não tivesse tido essa experiência direta, né, quanto uma pessoa que eu amava muito, fazia uso, né, eu jamais iria para a dependência química, estudar essa área. Então, é muito caminhos de Deus, e eu vou usar aqui nesse termo, né, já que estamos na aula de espiritualidade e religiosidade. E daí, depois eu comecei a trabalhar com comunidade, e hoje estudo sobre dependência, estudo processos de monitoramento. Então,
eu sou muito grata, sabe, a esse processo que me trouxe a dependência química. Legal, Kátia. Vocês também, acho que muitos dos que conhecem a Kátia já, né, dos cursos e de outras esferas do trabalho na Febract e tudo, às vezes não nem imaginavam, né, que tinha essa vivência Sim, por trás. sim. Mas, né, gostaria que você também contasse quando depois você foi trabalhar na comunidade, né, teve uma comunidade com ele, Sim, com a família sim, dele, né, ou seja, houve sim, um processo ainda, né, mais longo e muito sim, bonito ainda, né, depois de sim. tudo isso, né? E daí, em 2012, a gente abre uma comunidade terapêutica em Ribeirão Preto, né, para atender o público adolescente. E aí vai falar, nossa, pode comunidade atender adolescente? Se tiver um programa super diferenciado, estruturado, com uma equipe, sim, é super revolucionário e diferente. Então, tem como. Hoje, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela fala que, olha, não é para fazer isso, né, porque tem outras questões de misturar público. Fazendo um parêntese só por essa questão de atender adolescente. Mas, e aí a gente foi trabalhar nessa comunidade, e aí foi a minha primeira experiência com comunidade terapêutica, trabalhando com o Lucas, e com a família dele, né, e foi aí que eu me encantei por esse serviço, né, eu sei que fiquei trabalhando de 2012 a 2016, e depois, em 2017, como a maioria das pessoas sabem e me conhecem, eu fui trabalhar na Febract. Então, foi uma experiência muito excelente, né? Excelente. Foi na comunidade terapêutica também, que era uma comunidade terapêutica com base, né, com vertente evangélica. E foi na comunidade terapêutica, nesse processo, que eu entendi mais a questão de espiritualidade e de religiosidade também, né, então, que é uma coisa muito maravilhosa quando a gente entende esse processo e começa a de fato, exercer uma espiritualidade, né, vivenciar uma espiritualidade mais, acho que, intensa. E aí, a gente veio nesse processo trabalhando junto, né, e em 2014, o Lucas sofre um acidente e falece. Então, o meu processo com a dependência química, ele é bem intenso e de novo, né, eu sou muito grata por tudo que aconteceu, porque por estar aqui hoje com vocês, trocando essa experiência, né, essa vivência que eu tive e trabalhando, né, para a gente melhorar os serviços, melhorar as nossas práticas. Então, sou muito grata mesmo, por tudo isso. Obrigado, Kátia, pela partilha, né? Sim. Sempre é difícil, né, de falar dessa... Ficar rodeando, né? Dessa história, né, e Sim. principalmente desse final. Acho que muitos devem ter ficado né, com a curiosidade, com a dúvida, né? Mas esse acidente, né, e a morte dele não foi decorrente de uso, ele estava bem, né? Exato, não foi um acidente de carro, ele estava bem. A gente casou em 2011, gente, eu tô perdendo as datas. Não, 2012. A gente casou em 2012. Em 2000, né, depois que a gente casou, ele ficou em sobriedade, então ele estava bem, não era decorrente ao uso, né? Foi uma questão, uma vontade de Deus, eu entendo. Já que a gente está na aula de espiritualidade, eu posso falar desse jeito, né? Sim, mas sim. Ele estava bem em uso, não estava em uso, né? Então, foi muito bom. Foi, enfim, coisas que depois de um tempo a gente entende, né? Então, é isso. Sim, na hora sempre é difícil, com certeza, né? Sim. Bom, obrigado e com certeza nesse curso, né, a experiência pessoal ela é muito importante, né, porque embora a gente possa estudar teoricamente, né, os passos e os conceitos, né, a vivência pessoal junto com o estudo acaba nos dando uma perspectiva muito mais rica, né, de tudo isso, né, com certeza. Então agora vamos lá, né, nessa questão então da diferença, né, entre a religiosidade e a espiritualidade.
né, que aqui vamos tentar entender, né, que esse passo nos propõe uma vivência espiritual, e não necessariamente, né, uma vivência religiosa, né? E porque, embora, como já vimos, né, muitas pessoas possam ter, né, as suas restrições em relação à religiosidade, né, a proposta aqui é muito mais abrangente. Vamos aumentar aqui para vocês acompanharem. É importante lembrar sempre a diferença entre religiosidade e espiritualidade, já que podemos estar tendo uma vida religiosamente ativa, com participação constante em nosso grupo religioso de preferência, mas não levando os ensinamentos para a nossa vida cotidiana, para nossos relacionamentos, para a nossa família e para o nosso trabalho, né? E aí temos, né, a visão clássica, né, do lobo com pele de cordeiro, né, Kátia? Algo que é uma figura de linguagem muito comum aí no discurso religioso. Aproveitando, então, também, né, já que você tem uma identidade religiosa, né, muito Sim. bem definida e praticante, eu também gostaria que você comente, começar com essa afirmação e com essa imagem, e falando um pouquinho também, muito brevemente, de qual igreja você participa, da família toda, né, envolvida com isso, né, por isso que também a Kátia tem muita propriedade para falar da religião, né, não somente da recuperação e da dependência química, né. Sim, então no âmbito da religião, desde pequena, né, meus pais, a minha família é uma família tradicional e nós vamos, né, nós atuamos e participamos, somos da Congregação Cristã no Brasil, né, e desde pequena, acho que, na minha perspectiva, sabe, eu entendia, fazia os processos, né, utilizava, né, fazia participava das doutrinas, né, seguia, mas chega um momento que aí eu acho que a religiosidade e a espiritualidade, elas andam juntas, né, elas, né, na sua melhor fase, elas têm que caminhar juntas, né, mas a gente tem que entender que a espiritualidade, ela vai se sobressair em algum momento, né, então, quando a gente olha essa imagem, né, do lobo na pele de cordeiro, é que assim, a gente olha as práticas religiosas, né, os fundamentos religiosos, ainda mais os cristãos, né, que tem uma Bíblia que nos guia, e acaba que a gente vai diuturnamente na igreja, né, semanalmente, e só que na nossa vida cotidiana a gente acaba não fazendo ou executando aquilo que a gente deveria, aquilo que a gente aprende, né, e então fica meio desconexo. Então eu passei nas práticas da congregação, a gente tem o batismo, né, então eu me batizei na congregação, tinha 13 anos, e só que essa conexão entre a espiritualidade, eu sentia, sabe, eu tinha uma experiência, mas não forte, com o poder superior, com Deus, né, com o Espírito Santo, mas sabe quando parecia que não fazia muito sentido, ainda não estava afinado. Então, eu costumo falar que a gente tem, no âmbito, né, das religiões que tem essa questão do batismo, ainda mais são as cristãs, né, em sua grande maioria, que tem o momento do batismo e tem o momento da conversão. E eu acho que quando a gente não é convertido, tem gente que se converte no batismo e tem gente que se converte depois ou antes, né, mas eu acho que o virar da chave para a gente entender os processos é o momento da nossa conversão e da nossa experiência com Deus, né, então, depois que a gente tem essa experiência, a gente amplia, a gente respeita, então, essa imagem, né, do lobo em pele de cordeiro, quando a gente experimenta o divino, a gente não consegue mais, né, ter essa imagem daquilo que a gente fala, a gente não executa, né, então, a questão quando a espiritualidade, ela está desenvolvida, não desenvolvida, mas ela está, sabe, em sua essência, você consegue entender que
a experiência e o fazer vale muito mais do que o falar, né? Então, as minhas ações vão demonstrar aquilo que realmente eu sou. E é sempre assim, né? Na educação a gente também vê isso, né? Você aprende pela prática, né? E daí, até tem várias partes na Bíblia, né, que isso também remete muito, né? Tem essa reflexão. Mas eu cresço dentro de um lar cristão, né? Com várias doutrinas e dogmas, mas quando acho que cai a chave, né? Vira a chavinha, muda a chavinha, eu entendo uma questão maior que extrapola o mundo religioso, que aí é a questão de entender o outro, sabe? E aí, quando você faz isso, eu acho que é quando você experimenta a espiritualidade, sabe? Então, acho que é nesse sentido. Eu não sei se eu viajei, Pablo. Sim, sim. Não, esqueceu de falar também, né? Eu vou trazer partes da tua história que você está esquecendo, mas que são importantes, que além da questão da tradição familiar religiosa, né? Os pais são pastores, o pai pastor, missionários, né? Estavam na África até pouco tempo, em Exato. missão, então... Vão voltar para lá em breve, então a pandemia então, deu uma assim, acalmada. não são somente pessoas envolvidas com a igreja como fiéis, mas pessoas São de executantes liderança, mesmo, isso. executantes, né? Então, Uhum. realmente tem essa vivência de pôr essa vivência religiosa na prática, né? Não somente na Exato. palavra, e até as últimas consequências, né? Porque ir de Não, missão exato. para a África não é para qualquer um, com certeza, né? Sim. E isso... Fale. Não, e é isso, sabe? Não é só, eu vou na igreja como um ouvinte, né? A gente ia para, né? Não só na igreja, mas eu acho que demonstrar a religiosidade e espiritualidade dentro da igreja é fácil, tá todo mundo lá para isso. É o fora que conta, né? Então, quando você está num ambiente que não permite isso, que você vai mostrar, né? Então, a gente tinha muito forte isso também. Legal. E é o mesmo que acontece, né? Essa vivência que Kátia acabou de colocar, né? De estar envolvido e ao mesmo tempo, né? Ter uma vivência, né, de conversão e não de batismo, é o mesmo que acontece, por exemplo, nos grupos, não? Como vimos nos Alcoólicos Anônimos, depois nos Narcóticos Anônimos, não é só ficar em abstinência, trocar ficha, né, ter tanto tempo limpo, envolve essa chave que vira, que nós vamos estudar bem isso no passo seguinte, né, que é o despertar espiritual, que para aquele que vivencia de fato todo o processo, isso fica, né, muito além das palavras, muito além, né, das teorias, e por isso, como vamos ver agora, né, quando falamos de espiritualidade, ela é a mesma, né, independe da religião. Ela pode ser, né, muito fomentada pela religião, a religião pode contribuir muito com essa vivência espiritual ou não, pode até atrapalhar, né, dependendo de como ela seja vivenciada, que é o que vamos ver agora, né, das diferenças básicas entre, né, o que é a religiosidade e a espiritualidade, né? Os conceitos que vamos apresentar vêm da visão antroposófica, né, que é a antroposofia de Rudolf Steiner, né, uma visão de mundo e de ser humano, né, desenvolvida, justamente com conceitos muito técnicos e muito, né, espirituais ao mesmo tempo, né? É uma visão que, né, eu não sou especialista nessa área, né, da antroposofia, mas com certeza ela tem elementos riquíssimos, né, da interpretação do mundo e da interpretação do divino, né, e da espiritualidade, portanto, e ele nos traz algumas diferenças, né, entre a religião e a espiritualidade, para irmos entendendo então de que se trata. Então, enquanto a religiosidade pode representar diversas correntes, né, ou cada corrente uma religião diferente, né, que conduziria na espiritualidade. Então, tem muitas religiões diferentes, né?
para chegar, né, a essa conexão com o divino, enquanto que a espiritualidade ela é universal, ou seja, tem elementos comuns a todas as religiões, como amor, esperança, liberdade, igualdade. Então podemos dizer que pessoas espiritualizadas elas têm, né, características muito semelhantes, independentemente da religião que elas professem, né, ou da que elas pratiquem, né, Kátia? Sim, com certeza. A religiosidade, ela é um formato com que cada cultura estabeleceu o como fazer, né? O como ter essa relação com Deus, né? Ou com a sua divindade. Então, a religião apenas é uma construção cultural, social, né? Então, por isso que tem diversas religiões, porque tem diversos povos, diversas culturas, e cada um desses tem um formato com que a gente tenta, né, esse contato com o mundo espiritual. E a espiritualidade ela é inerente ao ser humano, né? Então eu posso não ter uma religiosidade definida, e a gente vê isso em muitas pessoas. Não tem uma religiosidade definida, mas uma espiritualidade magnífica, né? E isso não deixa ela menos ou mais espiritual, não, né? Ou menos ou mais religiosa, né? Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente, às vezes, e foi isso que aconteceu na minha vida, né? A gente tinha uma religiosidade, eu tinha, né? Desde criança, uma religiosidade bem definida, sabe? Eu tinha um formato, mas quando eu consegui ampliar esse olhar e ver a espiritualidade, sentir, e eu gosto até de usar um verbo diferentão, que é experienciar, ter a experiência, né? Quando eu tive a experiência espiritual, que aí me fez ampliar. Parece que a religiosidade te bota numa caixinha, sabe? Que faz você seguir e fazer esse processo para compreender o divino, o poder superior, Deus. E a espiritualidade não, como se ela te libertasse, né? Ela te libertasse, e aí quanto mais espiritual você mais vai compreendendo o outro, sabe? E aí vai vendo que os ensinamentos que a religiosidade traz, né, no mundo cristão, que eu tive essa experiência do mundo cristão, faz muito mais sentido quando a espiritualidade, ela tá muito presente, né? Então, e aí você vai me perdoar, Pablo, vou ficar lembrando de versículos da Bíblia, né? Quando lá na Bíblia fala, né, amai o próximo como a ti mesmo, com a espiritualidade, o próximo é qualquer próximo, entende? Não é o próximo meu irmão e o outro eu não gosto, né? Então e aí você começa a respeitar todas as possibilidades, todas as pessoas, independente de sexo, de cor, de raça. Você começa a respeitar porque ele é o próximo, sabe? Parece que você entra numa vivência de tentar tocar no espiritual do outro. Duas espiritualidades se conversando. Você tira as amarras, né, sociais, culturais, e aí dois seres espirituais se conectando. Viajei. Sim. Não, mas sim. E aí a gente vê, né, as clássicas históricas guerras santas, né, que a gente vê replicadas no cotidiano em escala menor, talvez, hoje no dia a dia, mas que não deixa de ser, né, a guerra com o outro que tem uma religião diferente que a minha e que, olha, que coisa mais contraditória poder chegar a brigar com alguém por causa da religião. Exato. Que era algo que deveria justamente, né, propiciar o contato, a espiritualidade, né, a tolerância. Então, são pontos realmente, né, que é o que a gente precisa, né, esse tipo de questão, né, que precisa avaliar para entender, né, por que a gente pode estar tendo uma prática religiosa que não tem um efeito real em nossa vida, né? Ou seja, que o que a gente deve medir, né, e vamos ver isso depois mais para frente nesse passo, não é a questão de quantas vezes vou na igreja, quanto que eu rezo, quanto pago de dízimo, mas sim, né, como está essa vivência com o próximo,
né? Que o próximo é aquele que é diferente que eu, com certeza, e acho que de todos os ensinamentos bíblicos que tem, né, dos mais importantes, são justamente, né, essa tolerância com o outro que é diferente, que não faz o que eu faço, que não pensa como eu penso, mas que é o outro. Essa capacidade de respeitar, né, que é a base de toda a espiritualidade. E aí, né, eu sempre dou o exemplo de, se você coloca, né, um cristão, né, um católico, um evangélico, um budista, um muçulmano, um ortodoxo, né, espiritualizados no mesmo quarto, numa mesma reunião, eles vão conversar e vão ter diversos pontos em comum e vai ser muito produtivo. E se você coloca um de cada religião, das mesmas religiões, fanáticos, extremistas, vão sair na porrada ou é da morte, certo? Então isso independe da religião propriamente, né? Nenhuma religião tem preceitos e princípios, né, negativos, né? Mas a vivência que é de cada uma, né? Vamos para o próximo, que com certeza esse tema continua, né? Sim. Bom, na religiosidade, né, cada religião, cada uma dessas correntes se baseia na forma como seus fundadores viam o mundo, ou seja, a religião, ela reflete a visão de mundo do seu fundador ou do grupo que fundou, né, muito específico, como a Kátia disse, do momento, da cultura, enfim. Aí ela vai explicar mais agora. E a espiritualidade se baseia na capacidade individual de pensar, sentir e agir com base na crença de que existe algo maior que o aspecto material. Amor, respeito à vida, livre-arbítrio, verdade, beleza, bondade, liberdade, ou seja, coisas que são mais transcendentes e que não dependem, né, da visão de mundo de uma pessoa, de um grupo de pessoas especificamente, né? Sim, nessa questão é muito claro isso, né, Pablo, aquilo que a gente já falou no início, a religiosidade, ela vem da construção cultural, né, então, cultural, social, então, a gente tem essa perspectiva, a religiosidade, ela vem desse processo, e aí, por isso que às vezes traz características, ou as doutrinas, elas surgem, né, dos momentos ou do contexto histórico que estava vivenciado naquilo, né, naquele processo em que foi construído. Então, e aí, cada um tem o seu formato e simples, né? Só que a espiritualidade, ela é para além, né? A espiritualidade é realmente essa percepção individual, sabe? Essa questão individual que a gente, que pensa o bem comum, que tem esse olhar para a compreensão, né? Para comungar, né? Para a união e também para a compreensão e para a tolerância. Quando o Pablo estava falando sobre tolerância, né? Eu lembro um exemplo claro, né, quando a gente vê espiritualidade, uma vela, uma chama, né, um fogo, ele nunca se divide e fica menor, né, ele se divide, ele se mantém, né, na mesma intensidade. Então, quando a gente pensa, né, na espiritualidade, você é a união, né, a união desses processos é a compreensão infinita do outro. E aí, na hora que eu estava aqui olhando o slide, vi, né, em seu aspecto material, né, amor, respeito à vida, livre-arbítrio, e daí eu trago, e aí eu, de novo, né, todo mundo sabe daquele, acho que Coríntios 13, que fala sobre o amor, né, amor e caridade, e se a gente for ver, lá a sua conceituação, né, uma delas é bondade, paciência, né, longanimidade. E longanimidade é uma paciência em extremo, né? Aí, entende que assim, a gente precisa aprender e a gente precisa realmente executar isso, né? Então, a espiritualidade é esse algo maior, que a gente não aprende, porque ela já está em nós, sabe? Eu não aprendo espiritualidade, eu aprendo religiosidade, aprendo os dogmas, né? Mas a espiritualidade está em nós, a gente tem que exercitar ela, né? Então, como que a gente faz exercitando ela?
respeito, amor, bondade, né? Liberdade de... Enquanto a minha liberdade é diferente de libertinagem, né? Então, é isso, a nossa espiritualidade. Kátia, como que eu faço para treinar isso, né? Acho que nos próximos slides a gente vai ter sobre a meditação, sobre a oração, mas essa comunhão e se estar em paz com você, sabe? Então, acho que religiosidade, acho que isso é para a gente ficar, né, pensando sobre religiosidade, a gente aprende, espiritualidade não, a gente desenvolve, porque ela já está presente em mim, entende? Certo. E além de que, considerando que, como apresenta aqui esse conceito, né, a religiosidade se baseia na visão de mundo, né? Sabemos que historicamente tem muitas visões de mundo muito complicadas, né? Muito, né? Talvez 8 bilhões hoje, né? Que cada ser humano tem uma visão de mundo, né? Sim. Por isso, então, né, basear toda uma estrutura na visão de mundo, né? E aí entramos nas religiões mais democráticas, mais participativas, aquelas que são mais, né, diretivas, que, né, quanto mais inquestionável se torna um dogma, né, que é o conceito de dogma, né, de ser inquestionável, justamente, né, mais perigoso fica, né, porque aí fica uma visão de mundo preponderando, além da interpretação que se faz, né, porque, obviamente, né, aqueles que se colocam como, né, os intérpretes legítimos, né, dessa visão de mundo, que já pode nem ser mais a mesma, né, acabam muitas vezes fazendo interpretações muito, né, questionáveis também, né. Eu coloco na minha história também, eu quase fui padre, né, eu estive em seminário, tive uma vivência religiosa profunda já na Igreja Católica, né, e também, né, então, me é bastante familiar esse universo, né? Embora depois eu não continue adiante, mas uma experiência, né, que eu sempre gosto de dividir, né? Não é algo que eu tenha feito muitas vezes, mas meu pai era uma pessoa totalmente agnóstica, né? Ele não tinha muito diferente, né, do pai da Kátia, né, que é pastor missionário, né? Meu pai não tinha nenhum tipo de religião, né? Mas ele tinha um contato com o poder superior, né? Ele até se referia a Deus de uma forma, né, bastante carinhosa, vamos dizer assim, embora ele nunca tivesse participado de nenhuma igreja, de nada. E sabe que na época que eu resolvi ser padre, foi um choque, né, para ele, porque, né, ele tinha realmente aversão, né, principalmente na Igreja Católica, por uma questão da imposição que houve na família, enfim, não pela Igreja em si, mas pela dificuldade que teve, né, da pressão que teve, né, em relação a isso. Então, mas depois de um tempo ele aceitou, e depois, já quando eu já estava, né, começando a encaminhar, eu continuava trabalhando na comunidade e tudo, mas estava, né, nesse período de definição de para onde eu ia, né, qual ordem religiosa que eu ia, né, participar, enfim. Meu pai acabou resolvendo se batizar e eu fui padrinho de batismo dele, né? Você não sabia, né? Não tinha Não, nem essa não, contado. Pablo. Que legal. Então, não, foi bem, né? Emocionante. Depois de toda essa volta, né? Eu ser padrinho de batismo do meu pai, né? E lembro que uns dias antes do batismo, no Uruguai, a gente estava conversando e meu pai era um cara muito bom, cara que também super tolerante, se dava bem com todo mundo, ajudava todo mundo. Eu sempre cresci vendo ele ajudar pessoas de todos os tipos, sempre. Então tinha essa vivência espiritual muito clara, né? Porém tinha essa aversão com a religião pela maneira como tinha sido apresentada, né? E, eu nunca falei com ele sobre batismo. Ou seja, nunca falei para ele, pai, você tem que se batizar, nada. Acho que a própria vivência minha despertou nele e falei, acho que deve ser bom, né? Tá fazendo bem, então vamos lá. Partiu dele e uns dias antes ele me perguntou, né? Falei, filho, e aí, que muda agora?
né? Que eu vou me batizar. O que vai ter de diferente na minha vida, né? Aí eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, realmente, ele já é bom, né? Já tem, tá, ninguém é perfeito, né? Tem Sim. as dificuldades, tudo, mas eu lembro que eu falei para ele assim, pai, eu acho que você vai ter mais motivos para fazer tudo que você já faz, né? Exato. Você vai ter mais razões ainda para continuar vivendo isso, né? E foi muito interessante que o padre que batizou ele foi o padre que me convenceu a não ser padre. Uau! É, é, porque depois de eu ter procurado muitas ordens religiosas, mosteiros, seminários, eu queria ser franciscano inicialmente, pela questão da pobreza, mas aí eu fui nos mosteiros franciscanos e não achava a tal da pobreza lá, né? E aí falei, não, então não deve estar aqui, né? Vamos em outro. Uhum. Aí eu fui indo em vários e esse padre do Uruguai, que era carmelita, né? Eu tinha conhecido ele pela minha avó, que era muito católica também. Ele estava abrindo uma comunidade no Uruguai. Sei que no final de muitas voltas eu tinha resolvido que eu ia voltar para o Uruguai e ia ser carmelita com ele. E ele foi o único padre de todos os que eu tive na época, a orientação que me falou: olha, você não está vindo aqui para ser padre, você está vindo aqui para trabalhar na comunidade que eu estou abrindo. Então, na verdade, a tua vocação é essa, é a comunidade, não é a sacerdócio. Então você já está no teu sacerdócio, na tua vocação, continua lá, que é esse teu caminho, né? E aí foi que me abriu realmente, foi difícil, né? Não foi um alívio, como muitos pensam, né? Tipo, ufa, que bom, né? Não, ao contrário, para mim já estava, eu era ministro da Eucaristia, depois fui ministro da Eucaristia ainda, né? Uau! Esses dias atrás eu achei procurando um documento velho, quando nasceu meu primeiro sobrinho, filho da minha irmã. Também minha irmã tinha uma resistência muito grande com a religião e ela aceitou, né, que minha avó queria, enfim, aceitou que o filho fosse batizado por mim. Aí eu levei para o Uruguai daqui as coisas, ali o Uhum. padre daqui me deu, eu fui lá, eu batizei o meu sobrinho na Uau! época, né? Não, foi umas experiências bem, né? E também porque ele havia, né, que esse batismo, essa espiritualidade fazia sentido pela vivência toda, né? Pelo vínculo, enfim. Tá? São experiências, né? Que a Sim. gente teve, né? E que com certeza são válidas. Vamos lá para a próxima. Sim. Então, a religiosidade, ela vai se transformando, ela ganha novas vertentes e formas de acordo com o contexto histórico e cultural. Né? Justamente por ser uma visão de mundo, ela é muito variável, né? O que realmente fica mais, né, claro ainda de como que a gente pode dizer que aquela é a verdadeira e a única, se ela é mutável, né? Se ela vai variando e vai se adaptando, né, a cada contexto, né? Então, né, religiões de períodos, né, diferentes vão ser diferentes, religiões de lugares geográficos diferentes vão ter características diferentes, né? Enquanto que a espiritualidade é atemporal, né? Ou seja, não depende do tempo, e acontextual, ou seja, não depende do contexto. Ou seja, é vivida de forma muito semelhante nas mais diversas épocas e culturas, né? Se a gente pegar uma pessoa muito espiritualizada, né, da época de Cristo, da Idade Média ou da atualidade, vamos ver que tem características muito semelhantes, não? Embora a prática religiosa de cada uma delas possa ser muito diferente, né? Com Sim, você, Kátia. isso mesmo, Pablo. Quando eu vejo, se a gente for olhar, e é muito claro quando a gente olha a história, né? Então, se a gente for olhar as mudanças que aconteceram na Igreja Católica, né? Então, as reformas que aconteceram na própria a reforma religiosa, né? Dentro do catolicismo, que surgiu o protestantismo, a gente vê isso. A religiosidade, ela vai, ganha vertentes, elas vão se alterando, né? Vão se adequando, se adaptando ao contexto histórico-cultural. Pensa os dogmas, doutrinas de religiões do início de 1900, comparado a hoje,
totalmente diferentes. Vou dar um exemplo da minha, né? Na minha, era um tabu ter TV, né? Então, olha, não pode, né? Não pode e tal. E com a pandemia, né? Que a pandemia nos trouxe vários aprendizados, né? Os cultos eram online, né? Então, aí, olha, como a gente tem essa reorganização, né? Porque a religiosidade é isso, ela precisa se reorganizar de acordo com o contexto histórico-cultural. Não significa que essa reorganização, né, ela impacte na espiritualidade, porque a espiritualidade está dentro. Então, eu posso, né, nesse momento de pandemia, que muita gente ficou sem ir à igreja, né, que a igreja é o grande, tipo, ícone de religiosidade, né, então eu não vou à igreja. E aí, era muito recorrente a gente observar que as pessoas que não tinham espiritualidade desenvolvida, elas sentiram muito por não ter como ir na igreja, né? Então, a religiosidade ficou afetada. Mas o que a gente aprendeu nesse momento de pandemia, né, que com as igrejas fechadas, é que eu posso organizar a espiritualidade não estando na igreja. Eu posso ter esse contato, né, esse processo espiritual sem estar dentro da religião. Então, foi quando a gente aprende a lidar com isso. Eu acho que a pandemia nos trouxe isso claramente, né? O que é a religiosidade e a espiritualidade, como que as duas, elas estão desconectas, mas ao mesmo tempo você consegue exercer, né? Sim, muito. Esse é um exemplo da TV, né? Ou seja, realmente algo que precisa se adequar num momento que talvez a TV era o único meio de comunicação, né? Mas hoje com celulares, com, enfim, né? Sim. Qualquer pessoa com um smartphone tem uma TV, né? Muito mais ainda do que qualquer TV antes, né? Então, né? Realmente é questão de como buscar essa espiritualidade em cada circunstância, e sem dúvida a pandemia tem trazido, né, para alguns que tiveram esse olhar, né, essa sensibilidade, né, essa capacidade de mudança, né, de se reinventar. Finalmente, então, a religiosidade envolve rituais e preceitos sobre o que deve e não deve ser feito, né? Se vamos ver as religiões, entre muitas coisas, mas todas as religiões, elas também têm preceitos claros do que é proibido, né, e do que é permitido. E se formos ver, né, a principal, né, como vimos já no início, né, no terceiro passo, na questão da entrega, né, o que mais aparece nos preceitos, né, religiosos é basicamente como se deve buscar o prazer, o que é permitido e o que é proibido em relação à busca do prazer, da gratificação, e como se deve lidar com a raiva, né? De que maneira lidar com os sentimentos negativos, né? Porque essas duas são as vivências mais intensas, né, do ser humano. Então, muitos dos preceitos religiosos, né, apontam para essas duas questões, né? E os rituais de como deve se conectar com essa divindade, né? Cada religiosidade tem rituais mais estruturados, menos estruturados, mas envolve, né, as pessoas que estão dentro desse grupo, realmente elas seguem esses rituais. E a espiritualidade é uma postura de vida, né? Não é algo que envolve rituais ou preceitos necessariamente, não tem regras necessariamente, a não ser aquelas regras universais, né? Talvez do imperativo categórico, né? Para ir lá para os seus sociólogos, né? Enquanto você estava falando, Pablo, né, e trazendo, né, que a religiosidade tem esse envolvimento dos rituais, né, e preceitos sobre o que deve fazer ou não, e a espiritualidade, né, ele é mais aberto, uma postura de vida. Eu estava lembrando de... Nossa, essa aula vai ficar muito espiritual / religiosa. Quando os discípulos, né, e os escribas estavam lá com Jesus e falaram assim: mestre, quais que são os mandamentos mesmo? Porque os escribas sempre testavam, né, o conhecimento de Jesus naquela época. E aí ele falou: tem esses que era... E aí a gente consegue
nossa, eu vou super extrapolar e vou viajar. A gente consegue ver que tinha a religiosidade da época. Aí ele fala assim, ó, os mandamentos são esses, e fala, mas a gente não pode esquecer 2. Pensa sempre em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? E amar ao próximo. Então entende que assim, ó, a religiosidade da época, eu posso super estar extrapolando e alguém vai me incriminar depois, mas a religiosidade da época, né, que era uma religião judaica, tinha os preceitos, tinha, né, toda essa questão de o que deve ser feito, tinha mandamentos, tinha lei, né, era o tempo da lei. E aí quando a gente vem, né, com essa nova versão, ainda mais para o mundo cristianismo, né, para o mundo cristão, é como se Cristo viesse falar, viu, vamos parar de falar de regra, de lei, sabe? Porque isso não está fazendo com que a gente conecte com o poder superior, que essa era a grande questão. E aí vamos só lembrar de 2 coisas. E são as 2 coisas que a gente até consegue, mas a outra, né, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, a ti mesmo, ele só dá 2 regras, que aí a gente, tipo, fica nesse vai e não vai de não conseguir fazer. Então, pensando, super extrapolando e pensando na vertente cristã, eu não estou falando mal de outras vertentes, mas nesse mundo cristão, a gente extrapolar isso, né? A religiosidade, ela por si só, ela às vezes nos impede, né, de fazer essa conexão com o divino, porque a gente fica tanto nessas questões de faz, não faz, de regras e tal, e aí a gente não acaba executando, ou acaba fazendo totalmente diferente, a gente esquece o que é real, o que é o fino da coisa, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, acho que vem essa percepção também. Super viagem, Pablo. Não, mas é isso, né? Como já está na Bíblia isso, né? Ir mais no que realmente importa e, né, deixar as regras de lado. E tem muitas passagens bíblicas, né? Quando Jesus fala, né, bom, que não tiver pecado, tire a primeira pedra, né? Ele vai contra uma regra clara, Sim. né? E Sim. que diz, olha, mas a regra é mais importante do que o que estamos vivendo agora, do que o arrependimento, do que, né? Então, sem dúvida, pessoas espiritualizadas, elas dão muito menos ênfase às regras e mais ênfase à vivência. Não que as regras não sejam importantes, né, mas que elas nunca são mais importantes do que as pessoas, né? Sim, E isso e vale aí... muito para a vida da comunidade terapêutica, que muitas vezes, né, se coloca a regra acima da pessoa, né, e a pessoa, né, é vista como alguém que tem que cumprir a regra e não como alguém que tem que vivenciar um processo, né? E a avaliação de quanto que a pessoa está evoluindo ou não, muitas vezes está em quanto que ela é capaz de cumprir a regra e não em quanto que ela é capaz de vivenciar, né, ou experienciar, né, roubando a tua palavra, esse processo todo, né? E aí, Pablo, quando você estava falando, eu lembrei, vou parar um pouco de citar a Bíblia e vou citar outros livros, mas eu lembrei do Pequeno Príncipe, né, que a espiritualidade vem nos trazer o essencial. O que é essencial? E aí lá no Pequeno Príncipe ele já fala, ó, só que o essencial é invisível aos olhos. A gente não consegue ver. E aí você traz essa questão de dentro da comunidade, né, extrapolando para a gente entrar dentro da comunidade com esses conceitos, é exatamente isso, a gente está tão preocupada no outro, se o outro está cumprindo as regras ou não, e a gente dá as pontuações disso como se fosse uma prova, né, de matemática, uma prova de português, e a gente esquece de tocar, sabe, do essencial dele, de ver o que ele está aprendendo com tudo isso, sabe? Então, e aí, quem é o próximo dentro da comunidade? Né? Enfim, acho que quando a gente consegue olhar o outro com um olhar tranquilo, com um olhar empático, com um olhar sem julgamento, com um olhar tolerante, a gente, mais espiritual que isso, sabe? E aí a gente conseguir perceber, entende? Então, extrapolando para o nível da comunidade. Isso aí. E bom, vamos para o último então, paralelo. A religiosidade representa a busca por pertencer a um grupo, aí mudou o desenho.
A religiosidade é a busca por pertencer a um grupo de acordo com a capacidade de cumprir com as regras desse grupo. Então, a religiosidade ela é, de alguma maneira, excludente, né, para as pessoas que seguem, né, as regras daquele grupo e que tem essa identificação. Tá? E a espiritualidade já representa a busca do significado para o papel do ser humano na família, na sociedade e o consequente equilíbrio dessas várias dimensões. Tá? Ou seja, a espiritualidade ela é universal, né? E aí a religiosidade ela é daquele grupo, certo? É daquela identidade, daquele lugar, daquela época, daquela visão de mundo, né? Então também essa é a última dos paralelos, né? Apresentados aqui, que tem a ver com tudo que a gente já falou até agora, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa especificamente desse último. Sim, eu acho que quando a gente olha, né, e vê a religiosidade, é pertencimento do grupo. Então, quando eu vou à igreja, tem aquele grupo que eu me sinto pertencente a ele, né? A gente tem todo um conjunto de regras, um conjunto de dogmas, né, e de ensinamentos que a gente segue, né? E aí, quando a gente pensa em espiritualidade, não é que é maior ou menor, melhor ou pior, né? Religiosidade, espiritualidade. É só um formato diferenciado de olhar. Então, quando a gente extrapola né, na espiritualidade, é como se eu fosse entender o grupo maior como sendo o meu, né? Então, é extrapolar e aí buscar esse significado mesmo, né? Qual que é o meu papel enquanto ser humano, né, dentro da minha família, dentro da minha microsociedade, e quais são as minhas práticas que estão impactando positiva e negativamente na vida dos outros, né? E aí essa regulação interna, né? Essa regulação que vem a partir do meu eu, né? Então, é isso, a religiosidade, a gente, de novo, ela é aprendida. Eu aprendo a ter os ensinamentos, né? A fazer conforme um grupo religioso faz. Mas espiritualidade eu preciso desenvolver. Pensar no respeito, né? Desenvolver o respeito, desenvolver o amor, porque isso a gente aprende, né? Mas desenvolve, é igual andar de bicicleta, a gente precisa sempre treinar e desenvolver, né? Então, acho que todos os aspectos foi trazendo essas duas visões, né? É o que você disse do próximo. Então, essa espiritualidade amplia a noção do próximo, né? Que deixa de ser o próximo da minha igreja, o próximo, né, do meu grupo e o próximo todo, né? Exato. Que é algo que a gente precisa demais nesse mundo de hoje, né? Em que a gente está tão conectado com o mundo todo e tão desconectado, né, do outro, porque a gente se importa tão pouco, né, com o outro distante, como se não tivesse nada a ver. E a outra coisa, né, que sem dúvida a pandemia nos traz como um grande ensinamento, né, que estamos todos conectados, que, né, a gente queira ou não, acredite ou não, ache legal ou não, enfim, independente do que a gente pense, acredite e ache, essa conexão existe para o bem e para o mal, né? Exato. Então, é importante. E aí, para finalizar, então, que já estamos quase em 1 hora de aula, né? Esse papo vai longe, né? Vai Então, longe, nem parece. A gente já foi longe em outros momentos, né? Porque é um assunto que a gente gosta muito de falar. Mas o principal de tudo, né? Disso que estamos falando, tá? É que as diferenças que acabamos de discutir não significam que uma é benéfica e a outra é nociva, né? Tipo, então, o que a gente, né, conclui disso? Que a religiosidade está errada e a espiritualidade está certa, que a espiritualidade é melhor que a religiosidade, né? Não é. São coisas diferentes e a ideia não é que se tenha que viver uma delas, né? É que a religiosidade, né, se, né, vivenciada de uma maneira, né, menos dogmática, né, mais aberta, mais, né, conectada com o outro, com certeza vai nos levar, né, a uma espiritualidade. Porém, né, a religiosidade sem a espiritualidade acaba, né, ficando vazia, acaba não fazendo sentido, né? Então, vamos para as considerações finais, Kátia, Sim. sobre tudo isso que acabamos de ver. Eu acho que esse último, para finalizar, né,
talvez ele me representa muito, né? Porque eu tenho uma religiosidade bem clara, né? Até muita gente que me conhece fala, viu, mas você não, por que você não sai, né? Muda de religião, tal. Eu falo, não, né? Eu tenho, para mim, eu me encontrei na congregação, sabe? Então eu tenho uma religiosidade muito forte, né? E também tem uma espiritualidade, não é muito forte, eu preciso melhorar muito, mas também uma espiritualidade que está em desenvolvimento, sabe? E não quer dizer que uma que é ruim, a religiosidade é ruim e tira de lado, não, né? Elas precisam se unir, sabe? Elas conseguem convergir e fazer um todo maravilhoso. Então, assim, acho que né, ela não tem religiosidade versus espiritualidade, a gente precisa somar. Só que nessa somatória, a gente precisa deixar a espiritualidade tomar mais forma, sabe? Ela vir, porque aí ela deixa a religiosidade linda, né? Então, pensar nesses dois, acho que me representa muito, né? Eu tenho uma religiosidade definida, né? Eu tenho uma religiosidade definida, sigo os preceitos, tal, e também tenho uma espiritualidade que está desenvolvida, que eu consigo, que está em desenvolvimento e que eu consegui aprender isso. Então, quando eu falei, né, do batismo e da conversão, eu batizei com 13 anos e tenho certeza não, mas eu tenho um grande palpite de que eu participei tive uma experiência com o divino e uma conversão quando eu estava com 23, 24 anos. Esse período, hoje eu consigo ver, é muito claro, quando era só a religiosidade fazendo sentido, e depois quando a espiritualidade, ela entra, né, e ela, nossa, aí ela preenche. E aí, trazendo no âmbito da comunidade, né, que às vezes as comunidades terapêuticas têm uma vertente religiosa já definida, e aí onde eu trabalhava, né, nós éramos evangélicos, né, nós somos, e a CT tinha vertente religiosa evangélica, e aí os meninos muitas vezes achavam que eles iam passar por conversão, né, e, como eu tenho que fazer tal, e não, você precisa, eu falava para os meninos, vocês precisam entender e se encontrar, ter essa experiência, porque uma coisa eu posso falar, a minha experiência com essa espiritualidade, né, com essa conversão, mas aí vocês podem ficar, mas será mesmo que existe? Eu era uma pessoa assim, né, até acho que nem contei, já tinha falado para o Pablo, uma vez eu estava sentada com meu pai almoçando, né, e aí eu peguei e falei assim, pai, porque eu ouvia, né, tudo aquilo que eles faziam na igreja, né, era a coisa mais linda, e aí eu falei assim, pai, Deus prova, que né, na congregação a gente fala isso, né, Deus prova quem ele ama, né, eu falei, pai, Deus prova quem ele ama, né, e aí meu pai falou, que história estranha é essa? Aí eu falei assim, pai, eu preciso provar desse amor de Deus, porque senão eu nunca vou saber o que é. E aí ele abaixou a cabeça, sabe? Aí eu falei assim, eu quero que o senhor me prove, para que eu saiba o que é o amor e confessar isso, né? E daí ele abaixou a cabeça e na hora que ele levantou, ele estava com o olho cheio de lágrima e ele falou assim, é um pedido muito duro que você está fazendo, para Deus provar, né? Ninguém quer isso. Ele falou assim, mas Deus é bom e ele vai conceder esse pedido do seu coração. Tomara que não soframos tanto. Mas entendem que eu precisava experimentar para poder falar o que é, para poder sentir, para poder falar, existe, sabe? E aí, quem pede, né? Pede e veio, né? Tive essa experiência. E eu não me arrependo de nada de ter essa experiência. Sofremos muito. Mas para eu poder hoje ter certeza do amor de Deus, nossa, passaria de novo. Então eu entendi isso, que a conversão, ter esse link, esse sentido com a espiritualidade, fazer sentido, sabe? Isso não tem valor, não tem valor. Então, com os meninos, né, nas comunidades, as meninas, respeitem-as,
não fique impondo religião, sabe? Ela precisa descobrir por si só, porque senão acaba virando um remédio amargo, sabe? Acaba, talvez, até causando uma rejeição. Então, respeite e fala, olha, tenta você buscar, sabe? Busque você, porque, e eu falava para os meninos, pede, né, quando vocês estiverem, vocês sozinhos, né, com Deus, né, com aquilo que você entende de Deus, pede para ele se apresentar, né? Então, é só quando a gente tem uma experiência pessoal que a gente consegue sentir, que a gente consegue ter certeza disso, sabe? Falar, existe, entende? É a mesma coisa de uma pessoa que está num lugar fechado e fala, ah, existe o vento, e ela só sabe que existe quando ela sente, né? Então, isso, a gente precisa sentir, a gente precisa, de novo, experienciar, né? E isso é a coisa mais linda, quando as duas, né, conseguem ter equilíbrio, como tudo na vida, né? A religiosidade e a espiritualidade. Olha. Eu não lembro se eu tinha te contado disso, mas eu lembrei agora. Eu lembro dessa, né? Foi. Eu te falei no dia, você é louca de pedir uma coisa dessa, né? Tá tendo, né, uma vocação de show. Mas foi, basicamente, né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Muito bem. Obrigado, então, Kátia, por enriquecer tanto assim, essa aula, né? Com certeza vai ser de grande valia, né? Precisa ser vista várias vezes para conseguir absorver toda essa, né, essa riqueza, essa questão da espiritualidade que é tão central, né? Em toda a vida do ser humano e muito mais ainda de quem está em recuperação, de quem está buscando essa transformação, tá bom? Sim. Obrigada, meninas. Até mais, obrigada. Até.